Gente, eu estou muito animado com esses dias. E também muito animado com aquilo que eu estou percebendo que Deus está fazendo na igreja e através da igreja. E tudo isso começa quando nós nos despertamos para o propósito de Deus. Tudo isso começa quando nós encontramos o nosso lugar de serviço. Tudo isso acontece quando nós começamos a perceber que a nossa vida não é uma vida sem propósito. Que você existe, e você existe porque Deus tem um plano maravilhoso para fazer em você e através de você. Fiquei muito animado já pela manhã, quando eu e minha esposa estávamos tomando nosso café, e nós estávamos assistindo uma reportagem, e nessa reportagem, um famoso jornalista que trabalhava numa importante emissora de TV do nosso país, foi demitido por suas convicções e por suas posições políticas. Mas o que me chama a atenção foi o que ele disse, o que me animou foi o que ele disse, e disse isso com 80 anos de idade. Pensa bem, gente, um homem com 80 anos de idade diz assim: estou trabalhando como nunca trabalhei antes, estou tão feliz com o que eu estou fazendo, por quê? Porque agora eu faço o que eu entendo que eu nasci para fazer. Você pode aplaudir Jesus? Ou seja, para nós, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você viver é dentro dos planos que Deus tem para a sua vida. Eu quero ler um texto com vocês de um livro da Bíblia, livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14. Diz assim: porque se de todo te calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Amado, como eu disse anteriormente, o despertamento da nossa vida começa quando descobrimos o nosso propósito. O livro de Esther tem importantes ensinamentos para nós, para descobrirmos o plano e o propósito que tem. E quando eu começo a falar de planos e propósito, eu entendo que eu estou falando para pessoas que querem andar neste plano. E eu entendo que quem anda neste plano encontra o lugar de verdadeira felicidade, de verdadeira realização e de verdadeira paz. Eu não acredito que existe paz, felicidade e senso de realização fora dos planos que Deus tem para a minha vida. Não acredito. E esse livro nos ajuda a compreender isso. Primeira coisa que esse livro aqui nos ajuda é que Deus sempre preservou o povo fiel. Sempre. Ele preservou o povo fiel sobre essa terra. Havia um plano de Satanás aqui para destruir a remanescente fiel de Israel. Na verdade, o livro de Esther é um livro muito messiânico, há uma cristologia no livro de Esther sensacional. Porque desde que o homem pecou e Deus estabeleceu o plano de restauração para a vida do homem, lá no livro de Gênesis, quando ele disse que da serpente, da mulher, da serpente, nascerá aquele que... perdão, gente.
da mulher nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. Desde então, Satanás vem perseguindo um remanescente do povo de Deus, aquele que permanece fiel, porque sabe que desse remanescente nasceria o Messias, o escolhido de Deus, o que salvaria o homem da sua maneira pecadora de viver. E no livro de Esther mostra isso, Deus preservando, guardando o seu povo fiel em meio a uma perseguição. Então, quando você descobre o seu propósito de vida, você está dentro do plano de Deus, que Deus estabeleceu de restauração sobre esta terra. Descobrir o seu propósito é descobrir a sua razão de existência. Descobrir o seu propósito é viver no lugar certo, é estar no lugar mais seguro da terra. Descobrir o seu propósito é estar fazendo a coisa mais importante da vida, é despertar para aquilo que Deus quer realizar em você e através de você. É lindo isso. Como nós podemos descobrir ou despertar o nosso propósito de vida? Aqui fala que Deus escolheu Esther para um momento. Amado, Esther era uma jovem que vivia na casa do seu tio, Mordecai, uma jovem órfã. A Bíblia não relata como ela perdeu os seus pais, ela ficou órfã e teve que viver na casa do seu tio. Vivia uma vida comum, até um momento da vida dela, que houve uma situação em que precisava escolher uma rainha. O trono da rainha estava vazio, o rei precisava de uma nova rainha, havia uma vacância, e houve um concurso de beleza para isso. Então estava lá Esther, naquele momento, sendo colocada naquele concurso pelo seu tio, para viver o seu momento de vida. Você nunca sabe qual é o momento especial que Deus tem para você. Agora você tem que estar preparado para Ele. Você tem que viver para Ele. Deus, uma hora, vai despertar na minha vida o verdadeiro plano que Ele tem para mim. E aquela Esther, aquela jovem vivia assim, vivia na casa do seu tio, uma vida comum, até que chegou a oportunidade para ela. A oportunidade bateu na porta dela. E amado, quando a oportunidade bater na sua porta, tem que encontrar você preparado para ela. Amém, queridos? Isso é muito importante. Tem gente que não está preparado para a oportunidade, e aí a oportunidade vem, ela perde aquele momento. Perde aquele momento. E Esther não perdeu aquele momento. Ela viveu o propósito que Deus tinha para ela. O que devo fazer para não perder esse momento da minha vida? Sabe, eu lendo o livro de Esther, eu fico maravilhado como Deus trabalha a favor dos seus. Como Deus trabalha a favor do seu povo escolhido. Como que Deus, de maneira linda e maravilhosa, faz isso? E o que aconteceu na verdade? Quando eu disse que houve uma vacância no trono, o rei precisava de uma rainha. O que aconteceu na verdade? Foi que o rei, um chefe chamava Assuero, ele fez uma grande festa. Convocou todos os convidados importantes do seu reino para esta festa. Só que a rainha, que o nome era Vaste, que o significado é esplêndida, glamourosa, se achou glamourosa demais, esplêndida demais para estar naquela festa. Não foi na festa. Declinou-se. O que aconteceu? Isso provocou uma tristeza no coração do rei, isso provocou no coração do rei uma revolta contra aquilo. Na verdade o rei ficou, e agora o que eu tenho que fazer?
assessores do rei disse: rei, se o senhor não tomar uma atitude, todos os homens ficarão em maus lençóis por causa disso. As mulheres não vão mais respeitar os seus maridos por causa dessa atitude da rainha Vasti. E o rei então destituiu Vasti de rainha e elaborou um plano para estabelecer uma nova rainha. Ou seja, a desobediência de uma mulher abriu a oportunidade para Ester. Abriu a oportunidade. Isso é muito importante. Uma coisa que você não pode fazer é desobedecer os planos que Deus tem para você. Porque se você fizer isso, Deus vai abrir porta para outro fazer no seu lugar. Eu tenho muito temor disso, queridos, e acho que você deveria ter também. Por quê? Porque se eu não tiver em obediência aquilo que Deus tem para mim, fatalmente Deus vai levantar outro para fazer aquilo que eu deveria estar fazendo. Eu deveria estar fazendo. Ester foi promovida por causa da desobediência de outra. Quando você deixa de fazer algo que você deveria fazer, outro se levanta para fazer no seu lugar. Isso é recorrente na Bíblia. Isso é recorrente. Deus levantou uma nova geração para entrar na terra prometida, porque a velha geração foi desobediente. Deus levantou Davi no lugar de Saul, porque Saul foi desobediente. Deus levantou Ester no lugar de Vasti, porque Vasti foi desobediente. Então a gente tem que prestar atenção nas coisas recorrentes na Bíblia. Quando uma coisa é recorrente, ou seja, quando uma coisa acontece várias vezes, preste atenção naquilo, porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Preste atenção naquilo. Então, a escolha de Ester nasceu da desobediência de outra pessoa. Por isso você tem que aprender algumas coisas nessa lição. Primeira, nunca esqueça quem é o Senhor. Nunca se esqueça de quem é a glória. Nunca se esqueça de quem é o rei. Ou quem é o rei. Quem é o Senhor da causa? Sabe, amado? A rainha Vasti se esqueceu de que ela era rainha para honrar o rei. Ela se esqueceu que era rainha para estar do lado do rei. Ela se esqueceu que era rainha para andar junto com o rei. Tem muita gente, ela por ser rainha, tinha uma recompensa de rainha, vivia uma vida boa de rainha. Só que ela olhou mais para a recompensa do que para o propósito de vida. Tem muita gente que está mais preocupado com a recompensa do propósito do que o propósito em si. E quando isso acontece, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Gente, saiba de uma coisa: nós somos o que somos porque Cristo está em nós. E enquanto Cristo estiver em você, você está carregando a glória de Cristo. Você lembra do burrinho que carregou Jesus na entrada de Jerusalém? Quando Jesus precisou entrar em Jerusalém e ser aclamado como rei dos reis, Senhor dos senhores, o filho de Davi, Hosana, aquele que veio, o Messias, o escolhido, e todo mundo aclamava, e Jesus em cima do burrinho, em cima ali do burrinho, todo mundo aclamando Jesus, e o burrinho só aqui, ó, feliz. Olha só quanta gente olhando para mim, olha só quanta gente que me aplaudindo, e o burrinho lá. Só que Jesus desceu e continuou a sua caminhada, e o burrinho continuou. Amado, você só tem glória porque Jesus tem em você, amém, amado? Você só é o que é porque a presença de Deus está em você. Cristo em vós, a esperança da glória.
nunca se esqueça quem é o Senhor da obra. A glória pertence a Ele. Outra lição importante aqui, amado, é que Vaste ficou no palácio. Vaste ficou no palácio. Ou seja, ela estava no lugar errado, na hora errada. Todo mundo estava na festa, todos os homens importantes do reino estavam na festa, todas as pessoas estavam honrando o rei. Ela resolveu ficar no palácio, ela resolveu não estar no lugar que deveria estar. Muito cuidado para você estar no lugar aonde você não deve estar. Muito cuidado com isto. Tem muita gente que, olha, você tem uma responsabilidade muito grande. Você tem um nome de Cristo em você. Você carrega a imagem de Deus. Você está entendendo, gente? A gente tem que estar sempre no lugar certo. E Vaste ficou num palácio, na sua zona de conforto, no seu bem-estar pessoal. Ela não se preocupou em sair daquela situação de conforto do palácio para estar no lugar importante aonde o rei estava. Se você ficar muito confortável nesta terra, Deus mexe na sua zona de conforto para levá-la de volta ao propósito. Deus não tem problema em mexer com a sua zona de conforto. Ele mexe para te trazer de volta para o propósito. Sabe por quê? Porque Ele te ama e sabe o lugar mais importante onde você deve estar. Não fique na sua zona de conforto. Não fique no lugar aonde você pode estar longe do lugar aonde você deveria estar verdadeiramente. Não fique no lugar diferente, servindo uma causa diferente, vivendo uma vida diferente da qual Deus propôs para você. Então você tem que despertar. E o despertamento para o propósito começa com entrega para Ele, amado. Começa com entrega para Ele. Deus tinha um plano para Esther. Eu fico pensando no tio Mordecai, com aquela menina em casa. Ele falou assim: não é possível que essa menina seja tão linda assim. Como essa menina é bonita, essa minha sobrinha. Ela é muito linda. Muito linda. E Mordecai ficava pensando, alguma coisa Deus tem para fazer através dela. Alguma coisa Deus importante tem para fazer através dela. E quando sai a notícia, nos jornais mais importantes do reinado de Assuero, o rei precisa de uma rainha. E a coisa estranha, amado, houve ali uma simulação de um concurso de beleza. A Miss vai ganhar a posição da rainha. Aí Mordecai pensou, é a hora da minha sobrinha. Agora eu entendo porque ela é tão bonita. Ela é para ser rainha. Ela foi chamada para ser rainha. Sabe, querido, aí Mordecai escreve a sua sobrinha para aquele concurso, e ela ganha o concurso, ela é premiada no concurso, e ganha a posição de rainha. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer fazer algo em você, lindo, mas principalmente, Ele quer fazer algo mais lindo ainda, através de você. Amém, amado? Eu acho muito bacana isso da parte de Deus. Deus faz uma obra maravilhosa na minha vida. Eu era deformado pelo pecado, não havia beleza nenhuma em mim, não havia nada em mim, amado. Olha, você também. O pecado nos trouxe deformação, nós éramos pobres, cegos e nus, diz a Bíblia.
Vivíamos mortos em delitos e pecado, mas quando Deus me encontrou, quando Deus me achou, Ele fez uma obra maravilhosa na minha vida. Ele me fez a imagem do seu Filho. Você está entendendo isso? O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto habita em nós. Isso nos torna belo, isso nos torna lindo, amado. Mas Deus te faz belo, Deus te faz lindo para um plano. Deus tinha um plano através daquele concurso. Deus tinha um plano através da beleza de Esther, e Deus tem um plano hoje. E você precisa entender claramente que Ele tem um propósito através da sua vida. Tem um versículo na Bíblia, em Eclesiastes diz: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Sabe, amado, Mordecai não teve medo de lançar Esther naquele concurso. Ele não vacilou em colocá-la para concorrer àquele concurso de beleza. Ele não teve medo de abrir mão da sua sobrinha, tirá-la da sua casa e colocá-la no palácio. Ele lançou o que ele tinha em sua casa de mais belo, ele lançou sobre as águas. Muitas vezes, queridos, nós fazemos isso. Nós fazemos algo que só vamos ter, só vai ter sentido verdadeiro para nós, só vai ter uma compreensão clara para nós depois de muitos dias. Tem atitude que você faz agora, ou tem um acontecimento que você está passando agora, que só vai ter sentido depois de muitos dias. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que se levantou um homem chamado Amã, que não sabia que Esther era descendente de judeu. E esse homem Amã queria perseguir e exterminar todo o povo judeu daquela terra. E como eu disse antes, desde o começo, Satanás perseguia a remanescente fiel de Israel, porque sabia que daquela remanescente nasceria o Messias. E Satanás usou esse homem Amã para perseguir os judeus. E quando a perseguição começou, quando o plano dele começou a ser elaborado para exterminar, tinha uma serva de Deus lá no trono, preparada para aquele momento. Então, quando a perseguição nasceu, Mordecai disse: agora eu entendo, agora eu sei. Não foi só para ser rainha que Esther foi levantada. Deus não a fez bela e formosa só para sentar no trono. Deus a colocou naquele lugar para este momento. Por isso que Mordecai vai até Esther. Quando a perseguição começou, ele vai até Esther e diz para Esther, o versículo 4:14, quem sabe foi para este momento que Deus te estabeleceu como rainha, que Deus te colocou neste lugar de rainha, Deus colocou você junto ao rei, foi para este momento que Deus fez isso. E se você não fizer alguma coisa, fique sabendo, Esther, Deus é Deus, e Ele vai levantar um livramento de outro lugar, usar uma outra situação, porque Deus não vai deixar que sua promessa deixe de se cumprir e você perdeu o seu momento. Amados, Deus tem um plano através da sua vida. Eu tenho convicção disso. E a minha expectativa, às vezes até minha angústia de alma é despertar esse plano, esse propósito na igreja.
É a igreja despertar. Nós temos um plano, nós temos um propósito, nós temos uma missão sobre a terra. A nossa missão sobrepõe a minha missão pessoal. A nossa missão sobrepõe a minha posição intelectual. A nossa missão sobrepõe a minha posição financeira. A nossa missão é maior que tudo. Maior é a missão, maior é o propósito. Quando eu entendo isso, amado, como eu disse semana passada, uma coisa empurra a outra. Quando os meus propósitos pessoais estão em harmonia com os propósitos de Deus, os propósitos de Deus empurram meus propósitos espirituais, pessoais, para cumprir o propósito de Deus. É uma sincronia sensacional. É algo lindo da parte de Deus. Eu vivo os propósitos de Deus. Deus cumpre em minha vida os meus propósitos pessoais. Os meus propósitos pessoais existem para glorificar o plano de Deus. Está entendendo? Deus é lindo nisso, e a igreja hoje está despertando para isso. E quando todo despertar é para isso, amado, nada vai segurar a igreja sobre essa terra. Deus tem um plano e um propósito através da sua vida. O que Esther teve que fazer? Primeira coisa, Esther teve que vencer o medo de morrer. Esther teve que vencer o medo de morrer. Por duas ocasiões. Primeiro, quando o decreto saiu, porque houve um decreto que uma data marcada para matar todos os judeus. Quando o decreto saiu, o que ela podia pensar? Bom, eu no palácio estou protegida. É só eu ficar quietinha que eu não morro. Se eu ficar quietinha, se eu não me manifestar e dizer quem eu sou, se eu ficar no oculto, se eu ficar no escondidinho, eu estou preservado. Ela teve que vencer o medo de morrer. A segunda vez que ela teve que vencer o medo de morrer foi quando ela tomou consciência que ela tinha que tomar uma atitude, mas tinha que chegar diante do rei. E não se podia chegar diante do rei de qualquer maneira ou a hora que quisesse. Precisaria da autorização do rei. Havia uma lei: se você entrar na sala do trono e o rei não estender o cetro de justiça, você morre. Ela disse: eu vou ter que enfrentar o medo de morrer. Amado, nós precisamos ter coragem para morrer para certas coisas na nossa vida. Tem muita gente não vivendo o melhor de Deus. Tem muita gente não realizando o plano que Deus tem para a vida dele, porque ainda insiste em viver para certas coisas que precisaria morrer. Morrer para certas coisas. Perca o medo disso. Segunda coisa, Esther teve uma atitude espiritual. Ela jejuou, orou e esperou o sinal de Deus. Olha como é que Deus trabalha de maneira silenciosa, misteriosa e maravilhosa. Tempos atrás, o tio de Esther, Mordecai, ficou sabendo de uma trama contra o rei e foi lá, chamou um dos assessores do rei e disse: eu ouvi aqui no boteco tal, algumas pessoas planejando matar o rei. E aquele homem levou em consideração a denúncia e foi até o rei e disse: rei, está acontecendo isso, isso, isso. O rei foi averiguar e verdadeiramente havia um plano para matá-lo. Ele foi lá, executou todo mundo que tinha esse plano e registrou lá no seu livro de crônicas direitinho o que aconteceu. Tempo se passou, mano, tempo se passou. Quando o decreto para matar os judeus foi levantado e Esther começou a orar e a jejuar para que Deus desse a ela uma estratégia e um plano para livrar o povo de Deus do extermínio, o rei
se incomodou de noite, não dormiu, perdeu o sono, e chamou um dos seus assessores e disse: traga-me aqui os meus livros de crônicas, eu quero ler um pouquinho os acontecimentos do passado, quero trazer à minha lembrança algumas coisas que aconteceram. E quando ele abre o livro, cai justamente na página, está escrito assim: houve um homem chamado Mordecai. Deus trabalha misteriosamente, silenciosamente, através das circunstâncias, para colocar você dentro dos propósitos dele. Amados queridos, deixa eu falar uma coisa para você: não estranheis o momento difícil que você está passando, não estranheis a provação que você pode estar passando nesse momento. Tem muita gente passando por situações difíceis e fica perguntando: por que, Deus, eu estou vivendo esse momento? Por que, Deus, o Senhor está permitindo eu passar por isso? Quem sabe, amado, Deus está trabalhando através das circunstâncias para levar a um propósito eterno. Deus trabalha silenciosamente, amado. Por isso que no Salmo 127 diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto você está aí, amado, pensando que as coisas não estão funcionando na sua vida, Deus está trabalhando ao seu favor. E eu acredito nisso, que Deus trabalha a favor dos seus. E aí Esther vai adiante do rei, e a Bíblia fala que ela achou graças aos olhos do rei. Achou graça aos olhos do rei. O rei não matou Esther. Foi: o que você está fazendo aqui, minha rainha? O que você está querendo aqui, minha rainha? Fala para o seu rei. Fala para o seu rei o que você quer. E ele diz assim: o que você pedir, se você pedir metade do meu reino, eu te darei. Amados, nós achamos graça aos olhos do Senhor, mas muitas vezes nós não sabemos disso. Muita gente, nós não vivemos isso. Nós muitas vezes estamos como aquele filho mais velho, o irmão do pródigo. Lembra do irmão do pródigo? Tem uma frase que naquele texto de Lucas 15 que é muito interessante, que quando o filho mais velho chega em casa triste porque viu a festa para o irmão mais novo, ele achou que estava tendo prejuízo, ele achou que estava sendo colocado para trás, ele achou que estava sendo descartado. Mas uma frase do pai para ele é marcante, e nós devemos guardar essa frase. Ele disse assim: meu filho, tudo o que eu tenho é seu, você está sempre comigo. Amado, Deus está sempre conosco, e tudo que o rei tem é para os seus. Amém, queridos? Eu não sei porquê, não sei se você é muito lindão ou lindona, mas eu sei de uma coisa: Deus achou graça em você. Você está aqui porque Deus achou graça em você. Esther achou graças aos olhos do rei. Esther alcançou o favor do rei. Amados, Deus fez Esther tão bela, para alcançar o coração do rei. E ao alcançar o coração do rei, houve um livramento para o povo. E Deus, a Bíblia fala que o rei estendeu o seu cetro de justiça. Amém? Eu vou fazer justiça a você, Esther. Eu já fiquei sabendo de tudo. Esta noite eu perdi o sono. Eu fui ler e vi o que Amã planeja contra um homem que me livrou da morte. Hoje eu vi que eu assinei aquela lei, mas assinei na ignorância, mas eu vou reverter essa lei. Por quê? Porque eu estendo o meu cetro de justiça, eu vou fazer justiça. Amado, Deus sempre faz justiça.
Deus sempre faz justiça. Às vezes você está dizendo: pastor, eu estou nos caminhos do Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus, mas ainda não alcancei aquilo que eu queria alcançar, ou a minha vida ainda parece uma vida destruída. Mas saiba de uma coisa, amado: Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça. Deus vai trazer o favor dele para você e vai estender o seu cetro de justiça. E eu acho muito legal que uma das coisas que aconteceu no livro de Esther foi a recompensa ou reconhecimento para aquele homem que não esperava reconhecimento e não esperava recompensa a Mordecai. Mordecai tinha um sentimento só, amado: ele não queria viver na glória, ele não queria viver debaixo dos holofotes. Mordecai só queria viver para o plano de Deus. Ele diz: eu estou aqui para trabalhar para que os planos de Deus aconteçam sobre a terra. E eu acho lindo, porque quando você tem essa convicção, quando você trabalha sem precisar ou sem se preocupar com a recompensa, quando você trabalha sem se preocupar, sem estar esperando glória, quando você trabalha para o Senhor, sem estar prestando atenção se está sendo reconhecido, não, Deus trabalha para você e reconhece você. Aquele Amã que planejou contra o Mordecai, na verdade contra o povo de Deus, chegou uma hora, gente, você foi, isso, eu queria estar lá sentadinho como um mosquitinho para ver aquilo ali. O rei chegou para Amã e disse assim para Amã: Amã, depois de convidar Amã para um jantar planejado por Esther. Imagina, quem planejou o jantar foi Esther. Aí Esther, o rei Assuero falou assim: Esther, quem que você quer que esteja nesse jantar? Eu quero todas as pessoas importantes, mas principalmente, rei, meu rei, baianinha, né? Meu rei, principalmente eu quero aqui Amã. E convidou Amã. Aí Amã foi no jantar. Aí naquele jantar, numa altura, depois que o rei tinha tido sonho, visto as suas crônicas, o que Mordecai tinha feito por ele, e o rei pergunta assim para Amã: Amã, deixa eu te perguntar uma coisa, menino. O que devo fazer como rei? Como eu vou honrar alguém de maneira esplêndida? Na verdade o texto diz: como devo honrar a quem merece honra. O rei falou isso. Amã, como eu devo honrar alguém que merece honra? Aí Amã falou assim: é o cara, sou eu. Ó rei, eu acho que só deve colocar nele a coroa real, a veste real, e colocar em cima do cavalo do rei e passear pela cidade, dizendo: assim se honra a quem o rei quer honrar. Ao rei, o senhor disse: legal, faça isso com Mordecai. Faça isso com Mordecai. Ele já tinha mandado fazer uma forca para Mordecai. Ele já tinha construído uma forca para Mordecai. Agora ele tinha que andar pela cidade, clamando em alta voz. E na verdade o pedido era, e a pessoa mais importante do rei puxando o cavalo, e ele lá puxando o cavalo e declarando: assim se honra quem o rei quer honrar. Amado, ele olhava para o cavalo e olhava para a forca. Eu disse: já creio agora que o meu próximo passo é lá. E dito e feito, naquele jantar, a rainha Esther abre o coração e diz o que ele planejava fazer com ela. E o rei diz: a forca que você preparou para Mordecai, você vai ser enforcado nela. Amados queridos, aquilo que planeja contra nós, Deus reverte em bênção. Deus converte a maldição em bênção para os seus. Deus converte a maldição em bênção. Isso é lindo. E eu quero terminar dizendo para você: hoje eu tenho uma boa notícia para te dar.
Hoje Deus quer colocar em você uma coroa. Hoje Deus quer colocar em você uma capa. Hoje Deus quer colocar você em cima do cavalo do rei e dizer: assim se honra o meu servo, a minha serva, que persegue o meu propósito. Assim se honra o meu servo e a minha serva, que paga o preço para fazer a minha obra. Assim se honra o meu servo e a minha serva, que não titubia diante das circunstâncias, mas não vacila em andar na minha palavra. Fica de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.